Fala pessoal, aqui hoje para mais uma videoaula, um tutorialzinho hoje falando de plotagem de adesivo. Vamos passar aqui algumas funções básicas das opções que nós temos. A gente deixou até um vetor de corte aberto aqui para a gente usar ele como referência, tá? Aqui a gente está olhando um cenário onde a gente já cortou esse vidro e agora a gente vai aplicar uma película na parte de trás dele e a gente vai vetorizar, fazer um outro vetor de corte para fazer aquela faixinha, né, de forma perfeita que só a CNC Cut Glass consegue te entregar, tá bom? Vamos aqui desmarcar esse corte, que ele nós já fizemos, na verdade eu vou excluí-lo e ficaremos só com o nosso vetor que usamos, tá? Como nós precisamos aplicar película em volta do vidro e colocar o vidro posicionado com a parte espelhada para baixo, para que a película fique para cima, então a gente precisa também espelhar este espelho aqui, esse vetor aqui. Então, para fazer o espelhamento, a gente vem aqui na função também aqui transformar objetos, que nós usamos bastante nessa categoria aqui de opções. Aí você pode espelhar para um lado, para cima, para baixo. O importante é você virar a imagem, tá bom? Virando a imagem, você volta com ela aqui para o meio. Aí você precisa colocar o seu vidro nessa posição aqui, né? Você precisa realmente espelhar o que está sendo feito aqui no Mach 3, você precisa espelhar lá na sua máquina. Então aqui nós vamos fazer nessa videoaula apenas o ponto de posicionamento. Júnior, como é que eu faço para posicionar se eu perdi minha referência do ponto zero? Meu ponto zero era aqui, eu cortei o vidro, destaquei agora. Ponto zero não serve mais de nada, como é que eu faço? Então, nós temos uma ferramenta que se chama posicionamento, que nós usamos aqui essa função de criar percurso de gravação rápida, beleza? Mas vamos voltar um pouquinho aqui, voltar aqui para o nosso vetor de corte, vamos fazer com calma aqui, para que não reste dúvida, para que ninguém tenha dúvida. Eu vou excluir aqui esse vetor de corte novamente, a gente vai selecionar a imagem, vamos usar a ferramenta de espelhamento, tá? Vamos espelhar aqui nesse caso para cima, ou para baixo, ou para o lado, o importante é virar a imagem e nós vamos centralizá-la de novo. Com o vetor selecionado, a gente coloca aqui no percurso de usinagem, criar percurso de gravação rápida. Nós vamos aqui agora selecionar a ferramenta, agora não vamos mais usar o diamante, nós vamos usar a ferramenta de posicionamento. Qual a diferença de posicionamento, plotagem e botão touch? A ferramenta é a mesma, a única diferença sistêmica é a potência e velocidade que ela trabalha. Por exemplo, a ferramenta de posicionamento, que é a que nós vamos usar agora, ela trabalha a 1% e numa velocidade de 6.000 milímetros por minuto. Então, ela é uma ferramenta que vai trabalhar com velocidade maior, até para você achar o seu posicionamento mais rápido. E já a plotagem já é uma ferramenta que o laser já trabalha a 40% de velocidade. Esse RPM aqui, você pode transferir nessa situação aqui do laser para potência, tá? Então, nós trabalhamos com 40% de velocidade e com 500 milímetros por minuto. O laser ele trabalha realmente bem devagarzinho para fazer um corte bem preciso na película. E nós temos aqui o botão touch, para quem quer gravar o botão touch direto. Esse daqui eu aconselho a vocês a fazerem vários testes, né? Porque tem espelhos com camadas mais grossas, camada de pintura única, com camada dupla, tem uma camada com a resina em cima que faz faz isso daqui precisar às vezes ser mais lento, ser mais potente e etc. Então vamos conversar aqui sobre o posicionamento. A gente vai trabalhar com laser 1%. Por que nós vamos trabalhar com laser 1%? Porque a gente não quer que vocês queimem a mesa de vocês para poder achar esse posicionamento do vidro, né? Então, vamos dar um OK aqui, tá? Aqui a gente já vai direto para a aba de salvar o arquivo, né? Que é a função que aqui já não é mais a função vidro e router, já é a função laser, tá? Isso é importante. A gente vai guardar o percurso, tá? Vamos colocar aqui na área de trabalho, tá? Vamos usar esse mesmo nome aqui que nós usamos na aula anterior para esse rapaz aqui, ó. Cliente João, espelho em 70 por 70, posicionamento do laser, tá? Para vocês se organizarem direitinho aí em relação aos seus arquivos, tá? Para vocês não se embolarem. Agora nós estamos salvando este posicionamento na função laser, nós vamos clicar em salvar. Então, nós já temos esse salvamento aqui, nós já temos aqui esse arquivo para estar dando o play lá no Mach 3. Só confirmar aqui como é que tá. Deixa eu voltar isso aqui para o ponto direito, né, que é o que nós costumamos usar, né, o nosso ponto zero do lado direito, para a gente manter o mesmo padrão em todos os vídeos, até porque a maioria dos nossos clientes usam essa referência X e Y aqui do lado inferior direito. Vamos
salvar aqui novamente, vou até salvar em cima aqui, na verdade, posicionamento. E vou substituir ele aqui. Então agora nós vamos lá abrir o nosso Mac 3, abrir o nosso Mac 3. Como vocês, né, já estão cansados de saber, clicar no stop da máquina para fazer a comunicação com a controladora e a CNC ligada. Agora nós vamos carregar o nosso arquivo de posicionamento. Vocês veem aqui, ó, 1,70 por 70, modelo 02, posicionamento. Você vê que o arquivo ele já entrou invertido. Ele já entrou aqui invertido. Se a gente carregar o arquivo, como vocês podem ver da aula anterior, que é o modelo normal, ele entra em outra posição. Então a gente espelhou ele. Então ele já estaria com a película aplicada nas bordas dele ou inteiriça. Aí fica a critério de vocês mesmo. Ele já entra aqui espelhado, como vocês podem ver. Então aqui o mesmo esquema, vai lá no cantinho da ferramenta, entendeu? Dá o espaçamento que vocês viram aí ou vão ver no vídeo fazendo essa aplicação física na máquina, fazer a altura do laser, que é 2 pedacinhos de espelho, para ele trabalhar 4 milímetros acima da superfície do espelho, para ter uma melhor precisão no laser. Zerou todos os eixos. Aí o que vai acontecer aqui, galera? Vocês vão dar play aqui e a ferramenta ela vai começar a andar na mesa. Só que ela vai andar numa potência de 1%. Tá vendo esse númerozinho aqui? Ó? Isso daqui é a potência que o laser está trabalhando. Você está vendo que o laser está trabalhando numa velocidade boa, entendeu? Esse é o momento onde você consegue centralizar o seu espelho, a borda do seu espelho, para que o seu espelho fique exatamente centralizado aonde o laser está passando. Por isso que o nome da ferramenta é posicionamento. O laser vai passando na sua mesa, você vai movendo o espelho com a mão mesmo ali. Você já coloca ele mais ou menos no lugar onde ele vai ficar, você vai movendo o espelho com a mão. Vocês vão entender bem isso na prática, no vídeo prático mesmo, de fazendo esse posicionamento. Então você vai movimentar ali, talvez você precise fazer umas 2, 3, 4 plays na máquina. Aqui a gente gastou 52 segundos, então a máquina já terminou, não consegui centralizar legal. Dá outro play, a máquina vai lá novamente, faz aquele ajustezinho fino para que o laser passe na bordinha do vidro, afinal de contas você está usando o mesmo arquivo. A única diferença é que você espelhou ele e você usou outra ferramenta para dar play, para poder salvar o arquivo e dar play aqui no nosso Mac 3. Então, quando você virar o espelho, você vai ter exatamente esse formato e o laser vai passar em volta certinho da borda do espelho. Ou o mais próximo possível, né? Porque às vezes tem que dar uma lapidada, às vezes tem algum lugar que fez alguma ostrazinha, que deu uma comidinha a mais. Então, você centraliza no máximo ali que você conseguir, né? Para ter o máximo de precisão possível para fazer essa faixa. Beleza, Júnior, centralizei aqui agora, localizei o meu ponto zero, posicionei o seu espelho. Você vê que agora a referência, quem dita na verdade é o espelho. Então, você marca o seu ponto zero e você escorrega o seu espelho ali alguns centímetros para que ele fique dentro dessa linha aqui. E agora, o que eu faço? Agora a gente volta lá no nosso Aspire. A gente já não vai mais usar esse vetor aqui. Tá? A gente desmarca aqui essa gravação, a gente vai clicar no vetor e a gente vai usar essa ferramenta aqui, ó, contornar e posicionar. Então, assim que você clica nessa ferramenta, você tem aqui algumas opções e como eu já disse algumas vezes aqui nos nossos tutoriais, você sempre tem uma imagenzinha aqui para poder te referenciar. Se você clicar aqui, vamos dizer que vocês colocam aí 30 milímetros da borda do espelho. Se você selecionar essa caixa e você der um 30 milímetros aqui, ela vai medir para fora. Não é isso que nós queremos, correto? Nós queremos do interior para a esquerda ou na parte interior do objeto mesmo. Aí você clica e faz uma linha com 30 milímetros exatos da borda. Isso, o seu espelho está lá quietinho na dele, já posicionado, o seu ponto zero já está no lugar, você não mexe mais na máquina. Agora a gente só vai mexer em arquivos, tá bom? Então vamos lá, já fizemos a nossa primeira gravação a 30 milímetros da borda e agora eu quero aqui uma faixa de LED de mais 30 milímetros. Então, ou você clica aqui e repete o processo, que aí você vai ter os seus 30 milímetros de faixa, ou você pega essa mesma linha que já estava marcada e coloca aqui 60. Aqui nós fazemos a faixa de 25 milímetros, tá? Então a gente coloca 35 na verdade. Aqui o nosso padrão é 35 e 60, que a gente fica com 25 milímetros de borda e a gente fica com 35 milímetros aqui para colocar borracha, dar o espacinho do LED, fazer o acabamento em volta. Mas aí também isso aí é exclusivo de cada um, tá? Então vamos colocar aqui 30 e 60 mesmo. Temos aqui agora duas linhas, só que quando você for criar esse arquivo, você vai esquecer essa linha e você vai selecionar só essas duas. Afinal de contas, essa linha aqui você só usou para se referenciar. Nós vamos vir aqui no mesmo ferramenta, gravação rápida,
Porém, agora nós vamos usar a ferramenta plotagem de adesivo, que agora o nosso laser vai trabalhar em 40% e numa velocidade de 500 milímetros. Se vocês quiserem tirar a prova de que o laser está passando no lugar certinho, às vezes vocês pegam ali a película, risca ali com lápis ou com uma canetinha, com alguma coisa, na mão mesmo, né? Você pode usar novamente essa ferramenta de posicionamento para ver se o laser está passando no local certo. Porque quando você usa a ferramenta de plotagem, ele já vai fazer a plotagem, ele já vai cortar o adesivo. E normalmente quando corta esse adesivo, faz uma marquinha do outro lado do espelho. Então caso você tenha feito alguma coisa errada aqui, apesar de que aqui é bem intuitivo, a própria imagem te mostra aqui, né, o que vai acontecer, você pode também salvar nessa ferramenta de posicionamento, né, e calcular. Você vai fazer o cálculo da mesma forma, ele vai começar aqui, vai dar, normalmente ele vem de dentro para fora, então ele vai começar com esse corte aqui, depois ele vem para esse e ele volta para o ponto zero, mas você vê que ele fica exatamente na borda, tá? O que vai mandar é na hora de você posicionar esse espelho da forma correta. Aí o que você vai fazer? Caso você queira fazer essa checagem com a ferramenta de posicionamento, que aí ele vai movimentar a 1% apenas, ele não vai queimar a película. Aí você fez essa verificação, vamos lá, vamos fazer junto aqui, tá? Função laser, guardar percurso. Aqui a gente vai colocar, vou usar até o mesmo nome aqui, vamos usar tudo o mesmo nome do cliente, ó. Aqui já não é posicionamento do laser, aqui a gente vai salvar como plotagem do adesivo, tá? Aí vamos salvar aqui, ó, teste, porque esse não é o oficial, a gente está salvando aqui na ferramenta posicionamento, que ele vai trabalhar apenas a 1%. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá bom? Agora vamos fazer o carregamento, olha a imagem que está aqui, que é a do posicionamento que nós usamos, e agora a gente vai carregar a outra imagem, que é o posicionamento laser. Aqui, ó, plotagem do adesivo, teste, né? Por que teste? Porque a gente vai trabalhar ainda com a ferramenta posicionamento. Olha o que vai acontecer aqui. Agora, ela desconsiderou a parte em volta e só está trabalhando com as duas linhas internas. Vamos dar um play, a máquina está no mesmo lugar, o espelho está no mesmo lugar, então a sua referência ela ainda existe. Então, a gente vai dar um OK. Agora, ela vai dar a volta, como eu falei, ela começa com a parte de fora, tá? Isso aqui ela tá andando rápido assim, porque nós estamos usando a ferramenta de posicionamento. Isso daqui é para fazer a checagem, né? Para não ter o risco aí de estar queimando o seu espelho, estragando aí às vezes uma peça que você já cortou, já lapidou, aplicou película e agora vai cortar bem na hora de cortar o adesivo, não posicionou direito, não configurou o arquivo direito, na hora de fazer a faixinha de LED ali, deu problema, marcou ali sua película, às vezes não tem como salvar, dependendo do que foi feito ali e não ficou legal. Então por isso que ela ainda está trabalhando rápido, porque ela ainda está trabalhando na ferramenta de posicionamento. Finalizou o primeiro corte, foi para o segundo corte, que aí agora ela vai estar com aquela luzinha bem fraquinha, 1%, já dando a volta. Aqui vocês já entenderam, né, galera? Então vamos voltar aqui e vamos fazer um outro arquivo não, um outro salvamento de vetor. Porém, agora a gente vai sair do posicionamento de uma vez por todas e ir para a plotagem, que ela vai trabalhar em 40% e 500 milímetros por minuto, tá bom? Ok, vamos calcular novamente. Tá? Vamos calcular aqui novamente e vamos guardar o percurso. Agora, nós não vamos chamar de teste. Agora, plotagem, ó, adesivo, plotagem do adesivo. Agora vai ser a Vera. Vai ser plotagem do adesivo. Ok. Eu vou até excluir aqui esse arquivo para não confundir a gente, porque como os nomes estão grandes, eu vou excluir esse arquivo teste aqui, ó. Que ele não excluiu porque ele está carregado aqui. Precisa fechar aqui para conseguir excluir. Tentar novamente. Agora foi. Beleza, galera? Então agora vamos salvar o nosso arquivo oficial, já verificamos, já fizemos todas as checagens. No nosso vídeo de instrução que a gente pede antes de fazer o corte, fazer uma simulação do corte acima do espelho, entendeu? É a mesma coisa nessa situação do laser. Faz a ferramenta da faixa com a ferramenta posicionamento para ver se está correndo o laser onde deve correr. Correu onde deve correr, beleza, vai lá no arquivo e muda a ferramenta e calcula de novo. Agora aqui nós vamos plotagem do adesivo. Você vê que vai ser a mesma imagem, o mesmo tudo, com uma diferença bem simples, que a gente vai dar play aqui e vocês vão ver. Ele vai vir para a parte do corte, você vê que aqui não está mais 1%, aqui está 40% e olha a velocidade do corte. Aqui ele está cortando a uma média de 500 milímetros por minuto. Então aqui já é um trabalhinho que demora um pouco mais, mas não é um trabalho que precisa ser assistido. Você pode fazer outras coisas enquanto corta. Acredito que aqui demore uns 10 minutos, acredito eu, para fazer essa faixa. Mas
Mas como eu disse, aqui você vai deixar o laser correndo aqui, quando você voltar você só precisa destacar e levar para o seu jato de areia, seja a nossa JetFlex ou seu fornecedor mais próximo de jateamento aí. Aqui não vamos aguardar o corte total, até porque vocês nem estão vendo esse corte, tá bom? A gente está aqui no nosso local aqui de gravações. Tá bom? Então, acho que a aula foi essa. Tentei me fazer explicar o máximo. Então, vamos fazer uma breve resumida aqui. Vou fechar tudo isso, vou excluir, vou voltar com ele para onde ele estava, tá bom? Da forma que ele estava, que é onde vocês fizeram o corte. Então, vamos lá, rapidamente. Selecionou o arquivo, espelhou o arquivo, seja para a direita, seja para a esquerda, não importa. Centralizou o arquivo. Depois que você centralizar o arquivo, você faz um percurso. Deixa eu excluir esses percursos aqui, ó, tá vendo? Eles ficam aqui salvos, ó. Vou excluir esses dois aqui. Você vem aqui, seleciona, faz um percurso de gravação, seleciona a ferramenta posicionamento, calcula e salva. Vai lá e dá play no Mark III, você posiciona o seu espelho direitinho ali, para que o laser passe bem na borda do espelho. Terminou de posicionar, achou o posicionamento, o espelho está no local certo, máquina está no ponto zero adequado. Ok, aqui a gente vem, seleciona novamente o vetor aqui, né? Sempre dá uma selecionada, fazer qualquer coisa se seleciona. Vem aqui, escolhe aqui quais a borda que você vai trabalhar. Vamos fazer uma faixa maior aqui, ó, 70 agora, 4 centímetros de faixa. Esquece essa linha aqui agora, você só vai selecionar essas duas. Cuidado para não errar isso. Se você quiser já dar play direto, você já muda a ferramenta para a plotagem, que ela já muda a velocidade e a potência, ou você salva novamente em posicionamento para ver se está tudo ok, se você fez o arquivo de forma correta. Fez o arquivo de forma correta, para você fazer a simulação, você vem aqui, guarda o percurso e salva. Tá tudo certo? Aí você vem aqui, só muda essa ferramenta, plotagem e calcula de novo. Não precisa mudar mais nada, porque as linhas em si você já fez. Tá bom, galera? Vai lá no Mark III, vamos ver como é que tá aqui nossa gravação. Ó. Tá aqui, ó, tá vendo? 3 minutos de gravação, tá aqui, vai até mais um pouquinho de 10 minutos, acredito eu, tá bom? Mas essa velocidade de plotagem, ela é normal, principalmente para as pessoas que usam retalhos de película. Muitos dos nossos clientes aqui, eles usam retalhos de película, que não tem problema, principalmente usando a película preta. O laser consegue atravessar 3, 4 películas tranquilamente, bom, mesmo com a potência de 40%. Caso não ultrapasse, aumente ele para 50, 60. É simples fazer essa edição aqui, tá? É interessante que vocês conheçam o equipamento, conheçam a ferramenta. Aqui só você mudar para 50, que ele vai para 50%, 60, 70. Aqui temos configurações pré-estabelecidas, na verdade, né? Aqui para fazer o botão já é 65%, a plotagem do adesivo é 40% e o posicionamento é 1%. E a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido 100%, terá o vídeo prático fazendo um vetor ou esse ou um parecido, para que vocês entendam exatamente, até interessante seja outro vetor, para você ver que o mesmo processo funciona para todo e qualquer espelho. A aula foi essa, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso suporte pós-venda para estar agendando uma consultoria ou para estar tirando sua dúvida. E é isso, paz.